Glória a Deus! Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Como que você está? Como que está tudo aí na sua casa, na sua família, no seu trabalho? Eu espero que esteja tudo bem. Eu espero que você esteja sendo abençoado. Abençoado em nome de Jesus. Você tem fé? Tem esperança? Você tem confiança em Deus? Muitas vezes a gente pode achar que essas três coisas são a mesma coisa: fé, esperança e confiança. Só que as três palavras são relacionadas a Deus, com certeza. Mas elas têm significados diferentes, elas têm significados distintos. E a gente precisa entender muitas vezes isso, porque às vezes a gente usa as palavras de uma forma errada, querendo expressar coisas e acaba errando quando a gente trata esses assuntos. A fé, a esperança e a confiança em Deus, elas estão relacionadas, né? Mas como a gente já disse, elas têm significados diferentes dentro da vida cristã. E, por exemplo, fé. O que é fé? Fé, a palavra de Deus diz que fé é a certeza e a convicção sobre algo que a gente não vê. A gente sabe, acredita profundamente, a gente sabe que aquilo existe, o nosso coração sabe que aquilo existe, mas a gente não vê, a gente não tem evidência física, a gente não tem evidência concreta da existência daquilo. Quando você sente o vento, você tem a evidência de sentir o vento batendo em você. Se é um vento frio, você sente a temperatura, você sente ele batendo em você e a temperatura cai. Se é um vento quente, você sente ele batendo em você e a temperatura aumenta. A fé você não vê, você não sente, você simplesmente acredita. Jesus, quando ele se coloca diante de Tomé, depois que Jesus ressuscita, ele se coloca diante de Tomé e fala: Tomé, bota a mão aqui, no furo das minhas mãos, aqui no meu lado. Olha as feridas. E aí Tomé acredita naquilo. E Jesus olha para ele e fala: você acreditou porque você viu, você tocou, você sentiu. E Jesus complementa dizendo: bem-aventurados serão aqueles que vão acreditar sem ver, vão acreditar por fé, vão acreditar porque realmente sabem da existência, creem que Deus tudo pode, que Deus está no controle de tudo. A esperança é uma expectativa. A esperança é uma expectativa de algo bom que vai acontecer. A esperança ela é baseada na fé. Você tem aquela expectativa de que uma cura vai acontecer. Mas você tem a fé, a certeza de que ela já foi feita. Ela já foi dada, ela já foi decretada por Deus. E aí você tem a esperança, no tempo de Deus, de que ela vai chegar até você, aquela bênção vai chegar até você. Isso é esperança. E a confiança em Deus é a segurança quando você entrega totalmente a sua vida a Deus. Quando você entrega todos os teus problemas, aquilo que Jesus fala: vinde a mim, vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. A palavra de Deus ela nos diz que nós devemos levar aos pés da cruz os nossos problemas, as nossas angústias, aquilo que nos faz ter ansiedade, aquilo que nos faz estar preocupados.
E quando nós levamos esses problemas aos pés da cruz, nós estamos confiando em Deus, confiando que Ele é capaz, que Ele é plenamente poderoso para resolver todos os nossos problemas. Então você tem a fé, que é a base de tudo. Você tem a esperança de que aquela coisa boa vai chegar para você. E você tem a confiança de que Deus está no controle de todas as coisas. Olha só o que diz no livro de Mateus, no capítulo 28, no versículo 20. A palavra de Deus, ela fala assim: ensinando-os a obedecer a tudo que eu ordenei a vocês. E eis que eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Nesse versículo você vê a fé em algo que foi dito por Jesus, a fé em algo que Jesus disse, nós não ouvimos, mas nós sabemos que Jesus disse. Como que nós sabemos? Através da fé que nós temos no Espírito Santo que conduz a nossa vida, ele nos dá a certeza de que Jesus está conosco até o fim dos tempos. Ele nos dá a certeza de que a palavra de Deus é fiel. Ele nos dá a certeza de que nós podemos ter fé, acreditar que aquilo é real. Mas aqui também tem esperança. A esperança de que Jesus está conosco, a esperança de receber a bênção de ter Jesus ao nosso lado em todo o tempo. E aqui também tem confiança em Deus. Por quê? Porque nós estamos confiando que aquilo que Jesus disse é verdade. Nós estamos confiando que Jesus está no controle de todas as coisas. No livro de 1 João, no capítulo 4, versículos 9 e 10, nós lemos assim: foi assim que Deus manifestou o seu amor entre nós. Deus enviou o seu Filho unigênito ao mundo para que pudéssemos viver por meio dele. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Aqui também nós vemos as três palavras agindo nesse texto. A fé de que Deus manifestou o seu amor, a fé, a certeza, a crença de que Deus nos amou primeiro. Deus nos amou de uma tal forma, de uma forma tão maravilhosa, que ele enviou o seu Filho unigênito ao mundo para que nós pudéssemos viver por meio dele. Essa é a fé. Mas aqui também tem a esperança. A esperança de que pela morte de Jesus, nós vamos receber a vida. Nós esperamos a vida de Jesus através da morte dele. Através da entrega que Deus fez do seu Filho para morrer por nós, nós esperamos a vida vinda da morte de Jesus. Mas aqui também tem a confiança em Deus. A confiança de que o amor de Deus consiste não em que nós tenhamos amado a Deus, mas Ele nos amou. Nós confiamos que Deus está sobre todas as coisas e que Ele nos ama, apesar daquilo que nós fazemos. Apesar da forma como a gente vive, apesar da forma como a gente se comporta, apesar das coisas que saem da nossa boca, nós confiamos que Deus nos ama. Uma vez eu escutei uma coisa muito interessante. Um pastor, ele estava dizendo o seguinte: não existe nada que nós possamos fazer para Deus nos amar mais. E também não existe nada que a gente possa fazer para que Deus nos ame menos. Deus, ele nos amou de uma forma maravilhosa, ele nos amou com uma totalidade. Ele simplesmente nos amou.
de uma forma grandiosa. E ele providenciou em Cristo Jesus o perdão dos nossos pecados e a vida eterna para nós, para aqueles que têm fé, esperança e confiança em Deus. Olha só o que diz no Salmo 71, no versículo 5. Pois tu és a minha esperança, ó soberano Senhor. Em ti está a minha confiança desde a minha juventude. O salmista está dizendo que Deus é a nossa esperança. É em Deus que a gente espera. A gente espera o quê? A bênção, a salvação, a cura, o sustento, a provisão. A gente espera a vitória nos nossos problemas, no nosso dia a dia. E a gente confia que ele vai fazer. Sabe por quê? Porque a gente confia na palavra de Deus. A palavra de Deus diz que Deus não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa. Nós podemos confiar plenamente em tudo que Deus faz, em tudo que Deus diz, em tudo que Deus profetiza. No livro de Salmos, no capítulo 37, no versículo 7, nós lemos assim: descanse no Senhor e aguarde por ele com paciência. Não se aborreça com o sucesso dos outros, nem com aqueles que maquinam o mal. Descanse no Senhor. Sabe, esse descansar em Deus é a mesma coisa que dizer confie. Fique tranquilo. Deus vai fazer. Confie em Deus, tenha confiança em Deus. Exercite a sua fé. Tenha esperança de que a palavra de Deus vai se cumprir na sua vida. E descanse, confie, saiba que Deus vai fazer, independente de você, independente de mim, independente daquilo que nós possamos ou não dizer, fazer, qualquer coisa. É interessante quando a gente vê o quanto Deus nos ama, o quanto Deus se preocupa conosco, o quanto Deus está vendo o nosso esforço para ter fé, o nosso esforço para ter a esperança de receber as coisas boas de Deus, o nosso esforço para confiar em Deus, para descansar em Deus, para colocar os nossos problemas, as nossas vidas, as nossas tribulações nas mãos de Deus. Sabe, sempre quando nós recebemos uma notícia ruim, antes da gente se desesperar, a gente precisa ter fé que Deus existe e está no controle. A gente precisa ter esperança de que Deus está agindo naquela situação e está usando aquela situação para nos ensinar, para nos melhorar, para nos forjar. E nós precisamos descansar em Deus, saber que Ele vai resolver essa questão. Nós vamos fazer a nossa parte, lógico. Nós não vamos simplesmente sentar, cruzar os braços e ficar quietos, não. Nós vamos fazer o que for possível da gente fazer. Agora, o impossível, Deus fará. Através da nossa fé, através da nossa confiança, através da nossa esperança, o que for impossível, Deus fará. Olha só o que diz no livro de Salmo, no capítulo 27, no versículo 14. A palavra de Deus, ela diz: espere no Senhor, seja forte, tenha coragem, espere no Senhor. Muitas vezes, sabe, a gente está num embate, a gente está num problema, a gente está batendo de frente com alguém. Mas sabe o que acontece? Ao invés da gente partir para cima, ir para briga, a gente simplesmente
espera no Senhor. E esse versículo, esse Salmo 27, principalmente esse versículo 14, ele é tão maravilhoso, sabe? Porque quando a gente foge da luta, o mundo diz que nós somos covardes. Quando a gente não parte para a agressão, não parte para resolver, o mundo diz que nós somos covardes. Mas olha só, o Salmo 27, versículo 14, ele diz assim: espere no Senhor, seja forte e tenha coragem. Quem aprende a esperar no Senhor, ele é forte e ele tem coragem. Ele não é medroso, ele não é covarde, não. Ele é forte e ele tem coragem. Sabe por quê? Porque ele coloca as suas questões na mão daquele que pode resolver todas as coisas. Sabe, a nossa obrigação nesse mundo é amar ao próximo como a nós mesmos. A nossa obrigação nesse mundo é amar a Deus sobre todas as coisas, com todo o nosso entendimento, com toda a nossa força. Amar ao próximo como nós amamos a nós mesmos. Distribuir e propagar o amor de Deus. Nós não temos que ficar nesse mundo brigando, discutindo, provando que nós estamos certos. Não! Não! A nossa fé faz com que a gente acredite na existência de um Deus, um Pai maravilhoso. A nossa esperança faz com que a gente espere em Deus a solução dos problemas. E a nossa confiança em Deus nos dá a certeza de que tudo aquilo que foi profetizado para nós, toda a palavra de Deus que fala sobre nós, vai se cumprir, vai se estabelecer. Quem espera no Senhor é forte e é corajoso. No livro de Isaías, no capítulo 40, versículos 30 e 31, a palavra de Deus diz assim: até os jovens se cansam e ficam exaustos. Os moços tropeçam e caem. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Eles esperam no Senhor. Eles esperam naquele que nos leva à vitória. Eles esperam naquele que disse que está no controle de todas as coisas. Eles esperam naquele que diz: eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. Sabe que essa palavra hoje vem a nos mostrar a diferença entre fé, a certeza daquilo que nós não vemos, esperança, a certeza de recebermos aquilo que é bom e que vem da nossa fé, e confiança em Deus. A certeza de que Deus está no controle de todas as coisas. Fé é crer no invisível e no que Deus prometeu. Esperança é aguardar com expectativa o cumprimento das promessas de Deus. Confiança é depender e descansar em Deus em todas as circunstâncias. Essas três virtudes se complementam e fortalecem nossa caminhada em Deus. Que essa palavra venha edificar a sua fé. Que essa palavra venha aumentar a sua esperança. E que essa palavra venha fazer com que você confie cada vez mais naquele que é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Amém? Glória a Deus! Aleluia! Graças a Deus! Dê o seu like, dê o seu gostei, dê o seu joinha.
Se você puder e quiser, assine o nosso canal. Nos ajude a fazer com que o YouTube entenda que os vídeos postados nesse canal têm um conteúdo relevante, são bons, merecem ser distribuídos até os confins da internet. Seja você um missionário de Deus. Pegue o link dessa palavra, envie para todos os seus contatos, poste nas suas redes sociais. Permita que as pessoas que você ama e que te rodeia ouça essa palavra, tenha a sua fé edificada, tenha a sua esperança fortalecida e confie cada vez mais no Deus da nossa salvação. Amém? Glória a Deus! Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o grandioso e infinito amor do Pai, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo estejam sobre sua vida, sua casa, sua família, aonde quer que você esteja, por onde quer que você ande, aonde quer que você vá. Que você seja uma bênção, que você distribua o amor de Deus e que você leve a fé, a esperança e a confiança em Deus para todos aqueles que te rodeiam, em nome de Jesus. Amém? Abreijos para você! E até o próximo vídeo!